Olá, meus amigos. Hoje eu vou contar a vocês uma fábula que não é do Esopo. Vamos ver se vocês vão gostar. Ela é minha mesmo. Comecemos? O reino do Doutor Porquinho. Era uma vez, e sempre no mundo do faz de conta, numa selva de concreto, mármores, granitos e bronzes, por entre rubras e macias passarelas, em tronos imponentes ou antros mal iluminados, úmidos e mal cheirosos, vivia a bicharada em ordem de importância na hierarquia do cifrão, todos reinados pelo astuto doutor Porquinho, fantasiado de leão. Esse doutor Porquinho amava as honrarias, gostava dos prazeres e vibrava de autoridade, camuflando-se, entretanto, quando em visita a outros reinos ou quando, por sua vez, a seus reis recepcionava, em pele de cordeiro ou ainda em gato ronronante. Doutor Porquinho extasiava-se com fantasias, com roupagens, mesas fartas e banquetes. Amava as solenidades e comprazia-se com bajuladores. Assim, o seu reino primava pela injustiça, descontentamento, sofrimento, mas ninguém ousava se manifestar. Ajustavam-se seus pares, enquanto os dissidentes se mantinham ou eram mantidos à distância honrosamente. E os súditos se subordinavam. Como era instável e imprevisível, como são todos os déspotas, aos bichos do seu reino mantinha em sobressalto, chegando a sufocá-los pela prepotência, enquanto, por vezes, fazendo-se de magnânimo, distribuía sorrisos e saudações que gratificavam e traziam êxtase àqueles que, agraciados por tal benevolência, se enchiam de alento e esperança, enquanto se sentiam privilegiados e eleitos, abençoados pela sorte e com o futuro garantido, contentando-se com tão pouco. O douto Porquinho sentia-se um sábio jurisconsulto e emérito cientista, alquimista, ocultista, enquanto, para confraternizar, gabava a veia poética escrita ou falada e os dotes culinários, dizendo ainda tocar piano, violão, acordeon, fazendo-se passar por especialista dos 7 instrumentos e embasbacando àqueles que se deixavam deslumbrar, tal qual um malabarista ou um ilusionista. Vez por outra, o douto Porquinho mostrava-se boêmio e galanteador, domador de bicho bravo, capaz de vencer rodeio, encantando as fêmeas de seu reino e aquelas que por ali transitassem, colocando de sobreaviso aos machos, súditos ou não, mas que se sentiam diminuídos e impedidos de concorrer com tal autoridade, com tantos dotes e artimanhas. Um belo dia, os anos a passar, o douto Porquinho, ponderando, resolveu procurar uma consorte, que no pensar de muitos seria uma senhora sem sorte. Entretanto, resguardando-se dessas observações não enunciadas, o senhor rei daquela selva se pôs a namorar gentil gazela, filha que era de nobre das redondezas. Decorrido espaço de tempo protocolar e guardado o devido decoro, chegou-se ao casamento, sonho de toda donzela e meta necessária aos objetivos políticos daquele reino animal. A bicharada se embeveceu com o acontecimento ímpar e por dias ouvia-se o cantarolar da marcha nupcial que martelava a cabeça de quase todos eles, bichos românticos e sonhadores. Alguns até mantinham uma esperança secreta
de que o romance mudasse alguma coisa no reino, abrandando o pulso férreo do senhor rei. Os preparativos da festa foram apreciados, assim como a solenidade e a riqueza de detalhes refinados e coloridos, o protocolo da corte, o cheiro das iguarias e o tilintar dos cristais e talheres reluzentes em prata e ouro, e ainda o farfalhar dos tecidos suntuosos e bordados com pedrarias que cintilavam, ofuscando até os mais habituais frequentadores dos salões e colunas sociais dos reinos animais. Soberbos e belos, os noivos receberam a nobreza e aos representantes de outros reinos. Valsaram, brindaram após a bênção dos pais, padrinhos e do líder e conselheiro religioso, trocando juras de boa convivência, fidelidade e amor eterno, partindo, a seguir, para encantada e promissora lua de mel. Decorridos alguns poucos anos, quando todos se perguntavam se aquela união duraria e ainda cogitavam sobre o destino do reino, foram agraciados com a visita da senhora cegonha, carregada que estava pelo transporte da ninhada encomendada e que veio à luz, encabeçada por formosa gazelinha, seguida de mais duas, todas seguindo a linhagem materna, o que frustrou e enfureceu o douto porquinho fantasiado de leão. Para guardar as aparências, foram festejadas as herdeiras, batizadas e apresentadas à corte e à plebe. Entretanto, como a festa da vida não dura, mesmo no mundo animal, o amor acabou, e com ele os sonhos. No bom interesse das partes e reinos, as coisas correram rápidas e discretas, a despeito da boca pequena maledicente que balbuciava com riqueza de detalhes o acontecido, apesar do receio predominante entre o comum dos mortais animais. Se antes as coisas não eram boas, depois dos últimos acontecimentos pioraram e muito. A bicharada miúda tremia de medo. Medo havia em tal reino até dos companheiros, pois nunca se sabia qual dos bichos privava da confiança do douto porquinho e nem onde o perigo espreitava. O caso é que logo uns subiam de posto, enquanto outros, em seus cantos, permaneciam à míngua, quase que do necessário à sobrevivência ou à decência animal, vivendo amorfa e rotineiramente massacrados. Poucas leis esse rei baixava. Entretanto, justamente por não havê-las escritas, tudo era lei, ou melhor, tudo haviam por proibido. Não se podia falar. E bicho fala, não se podia pensar, e bicho pensa, não se podia, não, isso também não se podia, só se assim o seu rei o quisesse. Aquela floresta, pelo longo tempo da gestão do douto porquinho, fantasiado de leão, tornara-se um feudo, onde a bicharada mal respirava e a tudo discretamente espiava, na ansiedade do que estaria por vir, mas sempre dançando a música do comando e no ritmo das badaladas do relógio. Por longo tempo o douto porquinho reinou. Por longo tempo o comum dos bichos penou. E entre eles até a dona Coruja e suas primas, pois a elas, mais do que aos outros bichos, o rei afastava. E isso o fazia por temê-las, pois as sábias aves, até de olhos fechados enxergavam, e quietinhas em seus cantos, ouviam sem nada dizer ou fazer, a não ser as suas obrigações.
incomodavam. O Dr. Rei era inseguro. No fundo, deveria saber-se fraco, e que se rei era, não era leão, mas apenas um porquinho camuflador, oportunista, interesseiro e usurpador. Portanto, temia por seu trono, tinha medo do silêncio consciente daquelas que conhecem, veem e sabem. A impressão passada pela aparência que ostentava era de que o senhor rei era o máximo, pouco discreto e nada humilde, pois entendia que tudo lhe era devido e de tudo merecedor, tendo todos os direitos, mesmo os de vida e morte naquele território animal. Conta a história do faz de conta que assim continuou por longo tempo, até que o bom Deus, cansado de tanta injustiça, de tanta maldade e badalação, puxou o rubro tapete, a encarnada passarela, e lá do alto do seu trono, o doutor Porquinho balançou, perdeu o equilíbrio e, mesmo não sendo gato, levou um grande tombo de 7 palmos, de 7 vidas, caiu e morreu, dando lugar a outro bicho que de tão bom, de tão justo, aquela selva transformou em mundo de verdade, e os bichos em humanos. Conta ainda o livro de atas da história daquele reinado animal, que muitos dos seres ali existentes se fizeram homens e mulheres, carregando alguns, entretanto, em suas feições humanas, traços dos animais que foram. E hoje, onde há beleza e justiça, vemos algumas pessoas que ali vivem e ali trabalham, com características de cobra, camelo, galo, formiga, avestruz, cachorro, macaco, veado, e veados então como tem. Até vacas por lá convivem com delicadas gatinhas, com laboriosas formigas, com cantantes cigarras e sábias corujinhas. O que nos leva a entender que se o mal não dura para sempre, podendo até ter um final trágico ou triste, o bem é sempre recompensado, produzindo por vezes milagres. Mas o importante é sabermos que a verdade prevalece até ao tempo, tanto que os reais sentimentos e atitudes acabam por se manifestar e se incorporar à nossa alma, fazendo-se presentes até em nossa aparência. Lembremos-nos ainda que se nos tempos modernos se recomenda tanto o cuidado com a saúde e o físico, devemos nos preocupar primeiro em cuidar dos sentimentos e atitudes, pois será a saúde deles que determinará quem ou como seremos e como nos apresentaremos por toda a eternidade neste mundão de meu Deus.